Olá, muito bom dia a todos. É um grande prazer estarmos aqui no oitavo Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, entre amigos, colegas, e com o desafio, né, de tratarmos sobre temas controvertidos em questões aduaneiras. Temos aqui entre amigos o Antenori. Antenori vai nos apresentar, nos brindar aqui com o tema, vamos lá, é, questões controvertidas e especificamente o ICMS na importação, com o envolvimento de dois estabelecimentos da mesma empresa. Nós tivemos como tema de, não, Tenori, Valoração aduaneira. valoração aduaneira, esse é o tema do Dix, desculpa, peço. Vamos lá. Então, como a valoração aduaneira, nós temos aqui o nosso mestre em Direito Tributário pela PUC, membro do Conselho Consultivo da ABDF e sócio do Mundo de Advogados. Eu vou adotar aqui como dinâmica, né, com os nossos colegas, isso ficou assentado, em que ao final, né, das falas nós faremos algumas considerações e terá um encadeamento para os subsequentes. Então, por favor, Antenori, agora, tratando do seu tema, questões de valoração aduaneira, eu agradeço aqui. Tá bem. Obrigado, Michele. Bom dia a todas e a todos. Eu inicialmente gostaria de agradecer à BDF pelo convite para participar aqui do oitavo Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, em homenagem ao querido professor Edivaldo Brito, agradecer na pessoa da sua presidente, professora Betina. Gostaria de agradecer também e endereçar meus cumprimentos ao pessoal da organização do Congresso, né? Em especial a Daniele Brigagão, Gustavo Brigagão, a Ana Carolina Manguilô, Yandara, Catão, Bechara, André, enfim, todo o pessoal da organização do Congresso. O Congresso está maravilhoso, parabéns. E o tema que eu vou abordar hoje, então, diz respeito a questões controvertidas sobre valoração aduaneira. Eu fiquei feliz até por ter sido escolhido para falar sobre esse tema, porque foi meu tema da dissertação de mestrado lá em 2008. Acabei publicando um livro depois, em 2010, Aplicação do Acordo de Valoração Aduaneira no Brasil, já fazendo um merchanzinho, mas está um pouco antigo o livro, foi editado pela editora Aduaneiras. Eu vou colocar minha apresentação aqui na tela, só ver como é que eu faço aqui o compartilhamento, mas eu dividi a minha apresentação basicamente em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre as regras do acordo sobre valoração aduaneira, e daí, na segunda parte, eu vou falar um pouco, então, sobre as questões controvertidas em valoração aduaneira. A primeira parte é um pouco para contextualizar, para quem nunca não tem muita familiaridade sobre o tema. Partindo aqui para o segundo slide, deixa eu ver como é que eu mudo isso aqui. Sim. Contextualizando então, o que é a valoração aduaneira, né? Valoração aduaneira é o procedimento que visa determinar o valor das mercadorias importadas para fins de incidência de tributos que incidem sobre a importação, calculados com base em alíquotas ad valorem. Então, em outras palavras, a apuração do valor aduaneiro diz respeito à apuração da base de cálculo dos tributos que incidem sobre a importação. No Brasil, como a gente sabe, são cinco tributos que incidem sobre a importação: o imposto de importação, o IPI, o PIS de importação, COFINS de importação e o ICMS. Então, a valoração aduaneira é super importante porque ela então determina a base de cálculo de todos esses tributos que incidem sobre a importação no Brasil. As regras sobre valoração aduaneira, elas estão previstas em um acordo internacional assinado pelo Brasil, que é o Acordo para a Implementação do artigo 7º do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, GATT, rodado Uruguai, de 1994, também conhecido como Acordo sobre Valoração Aduaneira. Normalmente a gente vai ver nos precedentes apenas AVA, Acordo sobre Valoração Aduaneira, ou então AVA-GATT, né? E o que prevê o acordo sobre valoração aduaneira? Ele prevê que o valor aduaneiro ele vai ser determinado com base na aplicação de alguns métodos. Quais são os métodos? São seis métodos, são esses que estão aí na tela, né? Que são basicamente o valor da transação, e é importante a gente atentar para a sequência dos métodos, tá bem? Então, o primeiro método, o valor da transação, depois valor de mercadorias idênticas, valor de mercadorias similares, valor dedutivo, valor computado, valor com base em critérios razoáveis. É,
Michele, eu acabei não colocando aqui meu tempinho aqui, mas estou imaginando que você está controlando aqui direitinho aqui meu tempo. É, É importante salientar o seguinte: na aplicação dos métodos, deve ser observada uma ordem sequencial e sucessiva de aplicação dos métodos. Então, o que eu quero dizer com isso? O primeiro método para aplicação para apuração do valor aduaneiro é o valor da transação. Caso o valor da transação não possa ser utilizado por algum motivo, então o importador e a autoridade fiscal deverá observar o segundo método. Se o segundo método não for possível de aplicação, o terceiro método e assim por diante. Tá? Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o valor da transação, o método do valor da transação, que é o primeiro método de apuração de valor aduaneiro e é o mais importante do tratado. Né? O método do valor da transação, a gente vai ver que o tratado ele tem uma ampla liberdade para as partes de uma operação de comércio exterior, exportador e importador, definirem qual é o preço que é praticado nesse tipo de transação. Então, o valor da transação ele é definido no acordo de valoração aduaneira como preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma venda decorrente de exportação para o país de importação, ajustado com base nas disposições do artigo 8º. Então, o valor da transação nada mais é do que o preço ajustado entre o importador e o exportador. E esse preço ele vai estar sujeito a alguns ajustes. Quais são os ajustes? Os ajustes do artigo 8º. Eu coloquei aí no slide também quais são os ajustes do artigo 8º, que incluem, por exemplo, ao preço que foi acordado, o valor da transação, né, devem ser adicionadas comissões e corretagens, excetuada a comissão de compra, custos de embalagem, bens e serviços fornecidos pelo importador para o exportador, para que ele fabricasse a mercadoria que ia ser importada, o valor de royalties e direitos de licença que são pagos pelo importador ao exportador como uma condição de venda das mercadorias aqui para o Brasil, e também, eventualmente, se houver algum resultado da revenda dos produtos importados no Brasil que reverta para o exportador, esse valor deveria ser adicionado também ao valor da transação, base de cálculo dos tributos na importação. Além desses ajustes do artigo 8º, o AVA permite que os países também definam se eles vão determinar nas suas legislações se o valor de transporte e seguro devem ser incluídas no valor aduaneiro. E, no caso do Brasil, esses valores devem ser incluídos no valor aduaneiro com base na legislação nacional. Então, esses são basicamente os ajustes ao valor da transação, e há também certas condições para a aplicação do primeiro método. Se elas não forem cumpridas, o primeiro método não pode ser utilizado. Então, a primeira condição para utilização do valor da transação é que a operação de importação ela resulte de uma venda, né, do exportador para o importador. Por exemplo, se for uma locação, não deveria se aplicar o valor da transação para fins de apuração do valor aduaneiro. Existem outras condições para aplicação do valor da transação ou para sua não aplicação, sendo que a principal delas, eu listei quais são todas as condições aqui no slide, mas a principal delas é que não haja vinculação entre o comprador e o vendedor, a menos que essa vinculação ela possa se comprovar que ela não afetou o preço que foi praticado entre o importador e o exportador. Então, a gente sabe que é muito comum na prática de comércio exterior uma importação de mercadorias entre empresas do mesmo grupo, em que há vínculo entre o importador e o exportador. Nessas hipóteses, então, em que há vínculo entre importador e exportador, o importador ele deve ter, para utilizar o valor da transação, ele deve ter condições de comprovar para o fisco que o preço que ele está praticando naquela transação ele não foi afetado pelo vínculo que ele tinha com o exportador. E como é que ele faz essa comprovação? Com a utilização dos demais métodos de valoração aduaneira. Por exemplo, com base no valor de mercadorias idênticas, com base no valor de mercadorias similares e assim por diante. Essa comprovação, há que se reconhecer, ela não é fácil, muitas vezes, mas é o que está previsto no acordo e a gente tem que observar. Eu até voltaria, então, agora que eu falei basicamente das hipóteses de aplicação do artigo 1º, para os demais métodos de valoração aduaneira. Veja, o segundo, e é interessante a gente notar que os demais métodos, a gente consegue fazer uma analogia com os métodos de preço de transferência no Brasil. Então, o segundo e o terceiro método de valoração aduaneira, que são mercadorias idênticas ou similares, a gente poderia fazer uma analogia com o PIC, que tem para preço de transferências, que é o preço de mercadorias em transações independentes, né? Então, se o importador ele consegue comprovar que o preço que ele está praticando na sua transação ele é idêntico, ele é muito
próximo de um preço praticado de uma transação entre partes não vinculadas, né, com mercadorias idênticas ou similares à mesma época da operação de importação, então o valor adotado deveria ser aceito pela autoridade fiscal como base de cálculo do imposto de importação e demais tributos sobre a importação. O valor dedutivo, que é o quarto método de valoração aduaneira, é um método que a gente pode fazer uma analogia com um PRL que tem no preço de transferência, né, o preço de revenda menos lucro, né, no qual a gente pega o preço de revenda do produto importado no Brasil, deduz tributos e lucro, margem de lucro, e a gente chega no valor, no caso aduaneiro, né, ou preço de referência, como era lá na questão de preço de transferência. E o valor computado também era muito próximo do que se tinha o CPL no preço de transferência, né, que é o custo menos tributos e lucro. Caso nenhum desses métodos seja possível de utilização, né, para fins de apuração do valor aduaneiro, existe um método residual com base em critérios razoáveis. E aí, esses critérios razoáveis também, atualmente, com a nova IN de valoração aduaneira, se permite até que se utilize um critério razoável, por exemplo, o próprio método de preço de transferência para apuração de um valor aduaneiro. Muito bem. Então, muito em resumo, essas são as regras de valoração aduaneira. É óbvio que existem outros dispositivos, daria para falar muito mais sobre o acordo, mas a gente não tem tempo aqui. Já peço desculpa se eu estou correndo um pouquinho com a minha fala, mas a gente tem pouco tempo aqui para falar. E aí o importante notar que é o seguinte: as regras sobre valoração aduaneira, elas somente se aplicam sobre operações lícitas. Em casos de operação em que a fiscalização verifica qualquer tipo de ilicitude ou nos quais a fiscalização consegue comprovar a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio, nessas hipóteses, existe a possibilidade de arbitramento da base de cálculo do valor aduaneiro, né? Então, o próprio AVA ele tem um dispositivo que prevê, olha, em casos de operações ilícitas, a legislação de cada Estado-membro deverá legislar como é que ela quer tratar a operação ilícita e como é que ela aplica a sanção. E foi isso que foi feito pelo Brasil. O Brasil, no artigo 88, na MP 2158, previu que, nos casos, então, de fraude, sonegação ou conluio, o preço pode ter o arbitramento da base de cálculo do II, com base em quê? Com base no preço de exportação para o país, por exemplo, de mercadoria idêntica ou similar, ou com base no preço internacional apurado em cotação em bolsa de mercadoria ou publicação especializada, ou com base em um laudo expedido por uma entidade ou técnico especializado. Então, existe essa hipótese de arbitramento que, ressalto novamente, só se aplica numa operação em que tiver comprovação de fraude, sonegação ou conluio. Além dessa hipótese, é importante notar que o artigo 70 da 10833, ela estendeu essa possibilidade do arbitramento do valor aduaneiro, também no caso em que o importador ele não apresenta os documentos de importação solicitados pela fiscalização para comprovar o valor que ele utilizou na sua transação de importação, ou se ele não mantiver em boa ordem os documentos relativos às operações que ele realizar pelo prazo de 5 anos a contar da DI. Lembrando que o procedimento de valoração aduaneira ele é feito pelo fisco, normalmente durante o despacho aduaneiro de importação, mas ele pode também ser feito em até 5 anos do registro da DI, num procedimento que se chama revisão aduaneira. Então, por isso, cabe ao importador manter esses documentos em boa ordem para que ele não fique sujeito aí ao arbitramento da base de cálculo dos tributos incidentes na importação. Dito isso, as controvérsias que eu selecionei aqui para falar um pouco sobre valoração aduaneira, elas estão muito ligadas com essa questão da gente separar o joio do trigo, da gente ver o que é transação lícita, que aí ela está sujeita à aplicação dos métodos de valoração aduaneira, com a aplicação de todos aqueles métodos, né, na sua ordem sequencial, ou se a gente está diante de uma operação ilícita, no qual os métodos de transação de valoração aduaneira previstos no acordo vão ser desconsiderados e o fiscal vai poder arbitrar o valor da base de cálculo do tributo, dos tributos sobre a importação, com base no artigo 88 da MP 2158. Né? Então, essas questões elas trazem um maior volume, porque muitas vezes ocorre uma operação de importação, o produto ele é parametrizado no canal cinza, vai se checar o valor aduaneiro, e daí o fisco tem dúvida se o valor está muito baixo frente ao valor que ele, seja porque ele viu no sistema dele, que frente a operações similares que ele tem acesso, informação, etc. e tal, e daí ele faz a retenção das mercadorias para fins de apuração do valor aduaneiro e ele parte já para o arbitramento.
temos que separar os casos. Se for operação lícita, o fiscal ele tem que apresentar apurar o valor aduaneiro com base nos métodos e no caso, se tiver alguma divergência de tributo a pagar, aí ele vai aplicar a multa de 75%, que é a multa de ofício ordinária. Né? Já teve casos de precedentes administrativos nos quais o fisco desconsiderou a aplicação do primeiro método, já quis aplicar o sexto método direto, sem passar pelos métodos intermediários, e esse auto de infração foi cancelado porque não se obedeceu à ordem dos métodos de valoração aduaneira numa operação lícita. No caso de operação em que tem subfaturamento, né? Subfaturamento que seria a fraude, né, com relação à fatura comercial, aí então o fiscal, no mais das vezes, ele pode arbitrar o valor da base de cálculo. Nesse caso, o artigo 88 também prevê uma aplicação de uma multa de 100% entre a diferença que foi apurada entre o valor arbitrado e o valor da operação, e é comum que ocorra também a retenção de mercadoria, porque aí o fisco, isso daí também pode ocasionar pena de perdimento, e daí o fisco retém a mercadoria, e no passado, o contribuinte, se ele quisesse ter de volta a mercadoria, ele deveria, no mínimo, muitas vezes, né, entrar com uma ação judicial, muitas vezes apresentar uma caução e tentar, nesse procedimento, ter a sua mercadoria para utilização para o que ele precisa na sua vida real. Recentemente, teve um julgamento que foi feito pelo STF, que é do tema 1042, em repercussão geral, do qual o STF julgou que é constitucional vincular o despacho aduaneiro de importação ao recolhimento, deveria ser o desembaraço aduaneiro, mas enfim, ao recolhimento da diferença tributária apurada mediante arbitramento pela autoridade fiscal. Isso significa dizer que, hoje em dia, se a gente tiver uma aplicação de tributo, né, e multa de 100% nos termos do 88, o contribuinte deveria, com base nesse precedente, pagar o valor, não só apresentar caução, né, mas ele pagar essa diferença para ele ter, então, a mercadoria liberada. Então, essas são as discussões que causam maior volume em termos de valoração aduaneira, no meu entender. Eu até fiz um último slide só para falar de algumas questões que já foram pacificadas, né? Por exemplo, a capatazia. Tinham questões que diziam respeito à adição de certos itens ao valor da transação. Capatazia era um deles. Capatazia são aquelas despesas ali de movimentação da carga no porto depois que a mercadoria é importada. O STJ decidiu, equivocadamente, entendo eu, porque isso daqui é despesa depois da importação, mas enfim, que a capatazia deveria ser incluída no valor da transação. Essa é a jurisprudência de hoje, tema repetitivo 1014, e a questão da revisão aduaneira foi julgada como legal também. No passado se discutia se isso seria legal, uma revisão de lançamento, enfim, mas foi considerada legal. Enfim, muito na correria aqui, peço desculpas pela correria na minha fala, espero ter conseguido aqui passar uma ideia aqui dos temas, alguns temas controvertidos em valoração aduaneira. Agradeço pela atenção de todos e obrigada pelo tempo e pela manhã de todos. É isso, Michele. Muito obrigada, Antenório, foi excelente. Eu acho que o tempo corrido da fala faz com que a gente atravesse um pouquinho, né? Foi perfeito. Acredito que num bom fecho do seu tema seria dizer o seguinte, que a questão do equilíbrio, né, entre o combate à fraude e a garantia dos direitos, né, do equilíbrio é um ponto de tensão. Então, assim, nós temos os parâmetros, nós temos as regras postas, então, assim, temos que caminhar nesse diálogo. Acho que a gente está com um momento, né, muito propício à cooperação entre o contribuinte e o fisco, no sentido de realmente termos aqui um mercado mais livre de toda essa burocracia e no endereçamento da segurança jurídica. Muito obrigada. E agora nós passamos ao nosso querido Daniel Dix. Daniel Dix vai tratar sobre parâmetros. Ups, espera, eu tenho dois segundos, eu realmente estou aqui entre as telas. Vamos lá. Daniel Dix, ele é doutorando em Direito Constitucional e Processual Civil pela PUC, Universidade Católica em São Paulo. Ele é mestre em Direito Internacional pela UERJ e é professor dos cursos de pós-graduação em Direito Tributário pela PUC e IBMEC. Hoje ele vai nos brindar com o tema de ICMS na importação, com o envolvimento de dois estabelecimentos da mesma empresa. Sabemos que é um tema que gera muita polêmica, foi objeto de temas de repercussão geral, e aqui nós teremos agora as falas do Daniel Dix para nos trazer os pontos mais relevantes. Daniel, muito obrigada. Obrigado, Michele, pela introdução. Inicialmente, eu gostaria de
Fazer um agradecimento especial à diretoria aí da ABDF pelo convite, na pessoa da nossa presidente, a professora Betina, do Gustavo Brigagão, nosso presidente honorário, André Oliveira, nosso secretário, Daniele Brigagão, nossa diretora de comunicação. Quero cumprimentar a todos aqui do painel também, a nossa presidente Michele, Antenore Trevisan, quem tive o prazer de conhecer pessoalmente ontem, Ilana Bejó, Gilberto Fraga e Tiago. Quero também fazer uma felicitação aqui à ABDF por ter escolhido homenagear o professor Edivaldo Brito. O professor Edivaldo Brito é uma lenda aí do direito tributário, com quem já tive a oportunidade também de conviver e dividir painéis em outros congressos. Como a Michele, e entrando aqui propriamente na minha fala, como a Michele ela antecipou, o meu tema ele tem pano de fundo direito aduaneiro, mas me parece que é mais uma questão de critérios de competência para o ente para o qual eu vou ter que recolher o ICMS na importação, né? E aí, para que a gente, todo mundo fique na mesma página, todos nós sabemos que a importação de mercadorias ela é fato gerador do ICMS, tá? Mais do que isso, isso é uma regra de direito comercial internacional, de forma com que os produtos estrangeiros entrem no território nacional minimamente em condições tributárias semelhantes àqueles produtos que são comercializados pelos comerciantes e produtores nacionais, tá? O que a gente tem aqui em termos de cronologia da questão que foi decidida no tema de repercussão geral 520? A gente tem o artigo 155, inciso 9, a linha A da Constituição, seja na redação original, seja na redação estabelecida pela Emenda Constitucional 33, que estabelece o seguinte, como regra definidora de competência e destinação do ICMS. Nas importações, esse dispositivo estabelece que o imposto deverá ser destinado ao estado onde estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria. Mesma regra estava estabelecida no antigo convênio ICM 66 de 88, que estabeleceu o mesmo critério do constituinte originário e derivado, quando ele coloca que o ICMS ele deve ser recolhido e destinado ao estado onde está o estabelecimento destinatário da mercadoria. Só que aqui no Brasil as coisas elas não são tão simples quanto parecem, né? E a gente consegue sempre trazer aí mais problemas e mais questões para que ao final de 20, 30 anos isso seja decidido pelo nosso Supremo. A Lei Complementar 87, que tem como função dirimir conflitos de competência entre os estados, ela trouxe um critério um pouco diferente daquele estabelecido pelo legislador constituinte. Estabelece o seguinte, o artigo 11, inciso 1, a linha D da Lei Complementar 87. O ICMS deveria ser destinado ao estado onde ocorrer a entrada física da mercadoria, no caso de importação. E aí, o que acontece, gente? Isso traz dúvidas sobre a extensão do vocábulo destinatário trazido pelo texto constitucional. Seria o destinatário jurídico, o destinatário físico ou o destinatário efetivamente final do produto importado, né? Essa leitura da Lei Complementar 87, quando estabelece o critério de entrada física
trouxe dúvidas quanto à real extensão do vocábulo destinatário. E o que acontecia? Acontecia que vários entes federados, sobre uma mesma operação de importação, poderia entender que o ICMS seria devido para o local onde entrou fisicamente a mercadoria, ou o local onde estava estabelecido o destinatário jurídico da mercadoria, que figurava na DI, que era o responsável pela importação. Isso trouxe uma insegurança jurídica, né, que levou anos, e ainda, ao meu ver, a gente vai ver ao final da exposição, ainda vai levar anos para ter essa questão dirimida. Vamos imaginar aqui a situação hipotética que eu, pessoalmente, trabalhei como advogado de um determinado cliente. Eu tinha um determinado cliente que tinha estabelecimento em Belo Horizonte, Minas Gerais, e importava material refratário através do porto do Rio de Janeiro, tá? Então, ele era o adquirente e o responsável pela importação direta dessa mercadoria. Por questões logísticas, ele tinha um estabelecimento também no estado do Rio de Janeiro. Então, fazia-se o desembaraço aduaneiro no porto do Rio de Janeiro, a nota fiscal de entrada dessa mercadoria era feita pelo estabelecimento adquirente, que seria o destinatário jurídico da mercadoria, em Belo Horizonte, e havia uma transferência simbólica dessa mercadoria para o estabelecimento do Rio de Janeiro, onde a mercadoria ficava estocada até ele ter o cliente final para qual ele seria destinado essa mercadoria. Para quem vocês acham que seria devido o ICMS nessa operação de importação? Rio de Janeiro, em que o estabelecimento, em que há um estabelecimento que estava estocando essa mercadoria, ou Minas Gerais, que figurava como o destinatário jurídico e o responsável da importação. Pela leitura da Lei Complementar 87, juntamente com o disposto na Constituição Federal, ambos os estados entendem que poderiam estar gravando essa operação pelo ICMS e trazendo esse produto para os seus os cofres públicos. Tá? Outra situação interessante, vamos imaginar a mesma situação. Esse estabelecimento em BH, em Minas Gerais, está promovendo a importação como destinatário jurídico e, ao invés de ter um outro estabelecimento constituído no Rio de Janeiro, ele se vale de um depósito, de um armazém, né? E remete essa mercadoria para um armazém até que ele identifique o seu cliente final, para que essa mercadoria posteriormente retorne simbolicamente e ele destine uma operação de venda com entrega à ordem. Para onde seria devido o ICMS na operação de importação? Para o Rio de Janeiro, onde ocorreu o desembaraço físico daquela mercadoria, para Minas Gerais, onde está estabelecido o destinatário jurídico, ou para o cliente final desse contribuinte, onde ocorreu efetivamente a entrada física desse bem importado. Então, pessoal, a gente tem aí um conflito de competência entre diversos entes federados. E esse tema chegou ao Supremo Tribunal Federal e ele não é de hoje, né? Já é um tema relativamente antigo, e o STF ele tem reiteradamente tem definido que o critério determinante para se determinar a competência para o qual deve ser recolhido o ICMS é o local do destinatário jurídico das mercadorias. Isso a gente pode identificar por ocasião do RE
590243, de relatorias do antigo do ex-ministro Ricardo Lewandowski. A gente pode identificar no RE 598051, o agravo regimental nesse RE de relatoria do antigo ministro também Eros Grau, e no RE 405457, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Bem, esse tema, como a Michele introduziu, ele foi objeto também de repercussão geral, que é o tema 520. E foi extremamente interessante, porque o Supremo, seguindo a linha das decisões anteriores, de forma reiterada, ele reafirmou que o critério definidor de competência é realmente o estado onde está localizado o estabelecimento destinatário jurídico da importação. Mas, mais uma vez, ele foi além, e foi extremamente interessante a decisão de relatoria do ministro Fachin, porque, além de reiterar a sua jurisprudência anterior, ele também estabeleceu as situações de competência nas várias espécies de importação. Que a gente tem importação direta, em que eu tenho um destinatário efetivo direto, que é o responsável pela importação, né? E aí isso está pacificado, é o estado onde está estabelecido o destinatário jurídico. Eu tenho as situações de importação indireta, que se subdividem por conta e ordem e por encomenda. Na situação de importação por conta e ordem, de terceiro, eu tenho a figura de um terceiro que faz todo o procedimento de desembaraço, de importação, mas o destinatário jurídico continua sendo aquele que ordenou a importação. Então, é onde ele está localizado esse destinatário. Continua o critério de destinação jurídica. E eu tenho a importação por encomenda, em que o encomendante vai se valer de uma interposta pessoa, denominada uma trading, que vai fazer todo o processo de importação e vai revender essa mercadoria para o encomendante. Então, nesse caso, o ministro Fachin, na ementa, também foi brilhante. Ele estabeleceu o seguinte: olha, no caso de importação por encomenda, o destinatário jurídico é o próprio importador, que difere do encomendante. Feitas essas considerações, vocês podem me perguntar, Daniel, a partir da decisão no tema de repercussão geral 520, está resolvida a situação de conflito de competência nas importações? Eu gostaria muito de dizer para vocês que sim, mas a gente está no Brasil e as coisas não são tão simples quanto parece, né? E eu posso trazer para vocês dois exemplos claros, no sentido de que isso não está bem resolvido ainda perante os estados. Eu trago para vocês aqui um julgamento de 2023, ou seja, posterior ao julgamento da repercussão geral, 520, feito pelo Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, pela Sexta Câmara, que julgando o processo DRT 16.41.44.035, dígito 3, em que o fiscal desconsiderou a operação de importação por encomenda. A encomenda estava sendo feita por um estabelecimento, a importação estava sendo feita por um estabelecimento em
em Roraima, Rondônia, e o destinatário final estava em São Paulo. E o fiscal desconsiderou essa operação como se fosse uma espécie de uma operação por conta e ordem, ou seja, exigindo o ICMS para o estado de São Paulo. E a revelia do que foi definido no tema 520. E eu tenho a situação também, recente, até mais recente, no Rio de Janeiro, que trouxe o decreto 49030 de 2024, que alterou o regulamento do ICMS do Rio de Janeiro, e no artigo 2º, inciso 3, ele possibilita, ele estabelece que nas operações de importação por conta própria ou por conta e ordem, feitas por um estabelecimento que tenha a mesma raiz de CNPJ, eu posso considerar como sendo uma operação feita em um estabelecimento situado no Rio de Janeiro. Então, pessoal, vejam que, apesar da definição, para mim, clara e evidente no tema 520, eu ainda tenho a possibilidade de ter o conflito de competência entre diversos entes nas operações de importação. E eu sei que o meu tempo está esgotando, tá, Michele, mas só para a gente fazer um Por estabelecimento aqui favor. com a reforma tributária, com a reforma tributária, me parece que a situação de definição de destinação do IBS também não vai estar tão clara. Se eu pegar aí o artigo 11, combinado com o artigo 68 da Lei Complementar 214, em que ele estabelece que o local, o local da prestação seria o local da entrega ou disponibilização do bem, né? E esse critério me parece que é um critério aberto ainda e que pode suscitar questionamentos, tá? Era o que eu tinha para falar, devolvo a palavra para a Michele e me perdoa aí se eu extrapolei um pouquinho o meu tempo, tá? Maravilha, Daniel, muito boa essa sua apresentação. Obrigada pelas suas palavras. Eu acho que a gente consegue ver aqui no desenvolvimento do nosso debate, nosso diálogo, né, propriamente dito, que assim um ponto em comum em relação a todos os precedentes painéis. Bem, nós temos a sensibilidade que é do ônus probatório, ou seja, a partir desse elemento, ou então de situações de presunção, são havidos impactos em matéria tributária, em lançamentos, em termos de valoração aduaneira e tudo mais. Agora nós teremos a doutora Ilana Beijó aqui trazendo algumas luzes a respeito de como a jurisprudência do CARF se posiciona em relação a situações rotuladas, né, como de interposição fraudulenta de terceiros. E, assim, um dos elementos centrais que ela vai trazer, acredito eu, desculpa até por trazer esse ponto, esses pontos, seria a questão de ocultação de sujeito passivo, a questão de quem é o real vendedor, isso guarda, assim, perfeita, vamos dizer, sintonia com o tema que o Dix trouxe, né, no quarto precedente. Enfim, agora levo a doutora Ilana Benjó. Ilana Benjó, ela é advogada aduaneira na área tributária. Ela é sócia fundadora do escritório Seiblitz e Benjó Advogados. Lecionou no FRJ e na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Foi consultora tributária e aduaneira responsável pelo núcleo jurídico aduaneiro da Petrobras. Doutora Ilana, muito obrigada. Estamos aqui ansiosos pela sua fala. Obrigada, Michele. É um prazer estar aqui na presença de ilustres colegas e amigos, excelentes advogados. Gostaria, primeiramente, de agradecer à BDF por estar mais um ano, mais um congresso, agora no 8º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro. Eu fiquei muito feliz com o tema que me foi atribuído, porque, por coincidência, eu acabei de escrever um artigo em coautoria com a professora Andréa Dweck, exatamente sobre esse tema, que vai estar sendo lançado agora no livro de 100 anos em homenagem do CARF. Então, aproveito para fazer a propaganda, espero que vocês gostem do nosso bate-papo e que
em lendo o artigo, que ele também contribua em relação a esse tema específico. O tema interposição fraudulenta na jurisprudência do CARF, vocês vão ver que ele está longe de ser um tema pacífico. Vocês vão reparar nos slides que quase em todos os casos que eu separei vai estar escrito relator para voto, relatora para voto. Isso acontece quando o acórdão é não unânime. Existe divergência e um determinado sentido prevaleceu. Quando ele é unânime, é porque todo mundo concordou. Então, o simples fato de vocês verem relator para acórdão vai demonstrar que o assunto é controvertido. Estou tentando passar aqui a transparência. Acho que eu preciso de autorização de vocês para poder passar, porque ela não está passando. Ilana, você quer tentar abrir e fechar novamente para ver se consegue? Pronto, consegui resolver, desculpa. Então, o primeiro ponto, a gente deu o tipo infracional. Esse tipo infracional vai ter muita relação com o que o Daniel conversou agora há pouco em relação ao ICMS, porque a gente vai ver que ele vai estar sempre presente em importações indiretas. Em relação à interposição fraudulenta, a gente tem dois tipos infracionais: a interposição real e a interposição presumida. A interposição real é quando a Receita Federal entende que houve uma ocultação mediante fraude ou simulação. E a interposição presumida é quando a Receita Federal entende que o contribuinte não conseguiu comprovar a origem ilícita dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior. E a gente vai trabalhar um pouquinho esses dois tipos de infração. Como eu mencionei há pouco, sempre essa infração vai estar relacionada a dois tipos de importação definitiva, que são a importação em nome próprio por encomenda e a importação por conta e ordem. Atualmente, os dois tipos estão disciplinados na mesma instrução normativa da Receita Federal, que é a 1861 de 2018. O que é uma importação por encomenda? A importação por encomenda nada mais é que uma importação em nome próprio, com a diferença que eu já tenho um cliente pré-determinado para quem eu vou revender as mercadorias. Então, por exemplo, uma importação em nome próprio pura e simples, que ninguém tem dúvida, acontece se o Zona Sul importa uma linha de biscoitos onde ele vai botar na prateleira. O Zona Sul não sabe se e quando ele vai vender esses biscoitos. Então, é uma importação que ninguém tem dúvida que é em nome próprio. Agora, vamos supor que uma determinada loja, que tem franquias, solicite ao Zona Sul que importe esses mesmos biscoitos para revender para essa loja. O Zona Sul vai importar, ele que tem o mandato do exportador, ele que vai trazer e correr o risco dessa loja não querer comprar, então dele ficar com a compra, mas ele já sabe que ele vai revender esses biscoitos para essa loja. Então, nesse caso, eu tenho uma importação por encomenda. É uma importação nome próprio, onde eu já tenho um cliente pré-determinado e eu fiz essa importação para atender a esse pedido pré-determinado. Nesse tipo de importação por encomenda, o encomendante ele pode participar da negociação, mas participar é diferente de negociar diretamente. E esse limite, que às vezes é cinza entre o que é participar e o que é negociar diretamente, faz com que alguns fiscais descaracterizem a importação por encomenda para uma importação por conta e ordem. E aí, o que é uma importação por conta e ordem? É uma importação completamente diferente da importação por encomenda. Na importação por encomenda, o importador negocia com o exportador e faz vir as mercadorias para revender a um cliente do mercado interno. Na importação por conta e ordem, quem negocia com o exportador é o adquirente. O importador é um mero prestador de serviço que age por conta e por ordem do adquirente. Então, exatamente por isso que no tema do Daniel,
do tema 520, o Supremo decidiu que o ICMS na importação por encomenda é devido ao estabelecimento do importador, e o ICMS na importação por conta e ordem é devido ao estabelecimento do adquirente. Porque na importação por conta e ordem, o importador, de fato, não se chama importador, e sim adquirente. Então, a lógica de raciocínio é exatamente a mesma e que é conceitual de quem é o importador em cada uma das modalidades de importação direta. E a gente volta agora ao tipo infracional para a gente entender quais os desdobramentos diante dessas operações indiretas. Então, voltamos, a gente tem o tipo infracional, ocultação real, e a gente tem o tipo infracional, ocultação presumida, presunção relativa, que admite prova em contrário. E por que tudo isso é muito importante? Porque a interposição fraudulenta ela é conceituada por lei como crime. Na maior parte das vezes, a capitulação vai ser por falsidade. Eventualmente, ela é capitulada como descaminho. E ainda, de forma residual, há quem capture como descaminho e falsidade. Mas o mais comum é quando você tem uma representação fiscal para fins penais, que ela venha capitulada como falsidade. E exatamente por ela ser capitulada em lei como crime, é que ela tem que ser analisada com muito cuidado pelos órgãos julgadores, quer pelo CARF, quando vai analisar multa substitutiva de perdimento, quer pelo SEJU, quando vai analisar as penas de perdimento. Então, a gente viu que no tipo infracional a gente tem dois tipos, a real e a presumida. Então, eu trago para vocês acórdãos de CARF, e a gente vai ver aqui, como eu já mencionei, relator para acórdão, que significa que é julgamento não unânime, aonde foi definido que para que exista uma ocultação real, precisa estar efetivamente comprovados elementos do tipo. E eu trago um outro julgamento, também não unânime, com relator para acórdão, aonde diz que esse suficientemente comprovado na ocultação real, ele precisa não deixar dúvidas ao julgador. Se houver alguma dúvida, se houver uma ocultação mediante fraude ou simulação, o tipo infracional tem que estar não caracterizado. Por quê? Porque a decisão do CARF ele vai ter reflexo criminal. E em relação à interposição presumida, que é por não comprovação da origem dos recursos efetivamente utilizados nas operações de comércio exterior, existe um complicador ainda um pouco maior. Porque existem julgamentos, como o primeiro que eu trago para vocês, que diz o seguinte: basta não estar afastado. É necessário que seja comprovada que não foi afastada a presunção relativa. Ou seja, se o importador conseguir comprovar a origem dos recursos, afastada estará a presunção relativa de que houve a interposição fraudulenta. Mas essa situação, ela gera alguns complicadores. Por quê? Muitas vezes, o fiscal vem e autua o contribuinte dizendo: não houve a comprovação da origem dos recursos utilizados na operação de comércio exterior. Só que ele esquece que ele não perguntou a origem. Recentemente, eu trabalhei num auto de infração complexo de 10.000 páginas, onde a acusação central, o tipo infracional caracterizado, era de não comprovação de origem, e você lia as 25 intimações ao longo dessas 10.000 páginas, e em momento algum, o fiscal pediu a comprovação de origem dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior. A única intimação que ele fez foi para comprovar a origem da intervenção do capital social. A partir daí, ele pediu N documentos de negociação, de situações que caracterizariam ou não interposição real, mas não pediu nada para verificar se teria havido interposição presumida por não comprovação de origem ou não. Por quê? Ele entendeu que, bom, já que a presunção é relativa, basta eu acusar de que não houve comprovação de origem para o tipo estar caracterizado. Mas não é bem assim. Para eu ter que fazer a prova da origem lícita dos recursos utilizados na operação de comércio exterior, isso tem que ter sido objeto da fiscalização. Não é durante a defesa do auto de infração que eu vou ter que, pela primeira vez, fazer a comprovação da origem dos recursos empregados. Então, eu trago para vocês um acórdão também, não unânime, aonde o CARF decidiu o seguinte: a autoridade lançadora, ela precisa evidenciar que o importador não conseguiu comprovar a origem.
E para que ela evidencie que o importador não conseguiu comprovar a origem, ela tem que ter perquirido com a origem. Ela não pode, a fiscalização não pode chegar ao final da fiscalização sem ter perquirido a origem e analisado os documentos apresentados pelo importador para demonstrar se tinha ou não tinha origem, na verdade, apresentados no intuito de demonstrar que tinha origem, para chegar à conclusão de que ele não teve origem e aí inverter o ônus da prova contra o contribuinte. Ele tem que perquirir a origem, o contribuinte comprovar a origem, ele demonstrar que essa origem não foi suficiente, se for o caso, para aí sim acusar o contribuinte de que não houve comprovação de origem e aí sim inverter o ônus da prova contra o contribuinte. Então, esse ônus da prova e esse mínimo da fiscalização, ele é importante para a caracterização dos dois tipos e existe ainda, a jurisprudência do CARF ainda é muito incipiente, ela é mais lenta em relação a essa questão da comprovação da origem dos recursos, da interposição presumida. Em relação ao ônus da prova mínimo da fiscalização, em relação à interposição real, que é o fisco precisa pelo menos demonstrar quem é o ocultante ou ocultado, acobertante ou acobertado, isso é tranquilo. Se não tiver essa caracterização, a jurisprudência do CARF é tranquila e não está caracterizado o tipo infracional, ocultação, interposição fraudulenta real. E a jurisprudência, ela majoritária, mas aqui mais uma vez, uma forma não unânime, ela também tende a um sentido de que a infração é dolosa. Primeiro, como a gente viu, é um tipo infracional que caracteriza crime. Segundo o tipo infracional, ele fala em ocultação mediante fraude ou mediante simulação. Fraude e simulação, a gente aprende em direito civil, que dependem de dolo de fraudar, de dolo de simular. Então, eu trago um precedente não unânime, aonde o CARF firmou o entendimento, naquele julgamento específico, que, não comprovada a conduta dolosa, e qual dolo? De ocultar o real adquirente das importações, não está caracterizado o tipo infracional, interposição fraudulenta real. E aqui eu trago, por último, um julgamento que me deixou bastante feliz, porque é um julgamento recente, de 2024, e de todos os julgamentos que eu trago, é um julgamento unânime, onde a relatora é uma relatora representante da Fazenda Nacional, aonde não se tem dúvida, o próprio acórdão diz, eu não tenho dúvida de que essa importação deveria ter sido registrada como encomenda. Ou seja, no meu exemplo hipotético, Zona Sul trouxe um container de biscoitos, sabendo que ele ia vender esse container para uma loja pré-determinada, para algumas lojas pré-determinadas do mesmo dono. E apesar de estar caracterizado que a importação deveria ter sido registrada como uma importação por encomenda, ou seja, já tinha um cliente pré-determinado, o auto de infração foi cancelado à unanimidade. Analisando o contexto fático, e como muito bem colocou a doutora Michele, é sempre fato e prova, contexto fático, caso a caso, a relatora concluiu que não houve a vinculação do encomendante na DEI, a importação deveria ter sido registrada por encomenda e não em nome próprio, mas não tem nada no processo que adjetive que houve a intenção de praticar uma fraude ou de praticar uma simulação. Ou seja, ficou decidido que a infração é material. Não basta a simples omissão no registro da importação do CNPJ do encomendante para se caracterizar o tipo infracional, interposição fraudulenta comprovável. E eu bato muito nessa jurisprudência, na verdade, eu elogio muito essa jurisprudência porque ela é um avanço. Porque existem diversos precedentes da RJ, no sentido, e eventualmente, até infelizmente, alguns de cá, dizendo basta a não vinculação. A infração é objetiva, não importa se você teve intenção de fraudar, se você teve a intenção de praticar uma simulação ou não. Não vinculou o CNPJ, a interposição fraudulenta está comprovada. O que é uma coisa muito complicada e temerária quando eu tenho um tipo infracional administrativo que caracteriza o crime. Então, eu finalizo a nossa conversa de hoje, que ela é bem rápida, trazendo esse precedente, que é uma luz em termos de construção jurisprudencial, que começou a se desenhar recentemente, agora em 2024.
Eu agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição para qualquer ponto que vocês queiram estar conversando. Muito obrigada. Mais uma vez, Ilana, agradecendo. Acho que esse painel aqui está trazendo muitas luzes, né, a respeito das controvérsias em matéria tributária, e acho que todos nós ficamos felizes de alguma forma saber que a conclusão da sua fala nos endereça para temas pacificados, ao menos. No momento da pacificação, a gente tem algum caminhar para a segurança jurídica, né? Então, se aqui estamos corretas e alinhadas em compreensões, assim, questões que foram trazidas foi a ocultação, no caso de sujeitos passivos, real vendedor e tudo mais, ela, no final das suas questões, ela tem a rotulação totalmente endereçada, encaminhada, com o posicionamento do CARF a respeito da interposição fraudulenta de terceiros, alcançando já na jurisprudência do STJ grandes luzes. Agora, nós estamos caminhando, né, para a fala do nosso querido Gilberto Fraga. Ele vai nos trazer aqui. Estou correta na ordem? Estou, né? Então, ele vai nos trazer aqui, no contexto da aplicação de penas de perdimento, avanços e melhorias necessárias na sua regulamentação. Gilberto, muito obrigada. Vamos aqui às suas falas. Bom dia, Michele. Uma alegria estar aqui em mais um evento da BDF com você ao seu lado. Saúdo os nossos colegas de mesa, doutores Ilana Benjó, Daniel Dick, Santenori Trevisan e doutor Tiago Medalha. Agradeço o honroso convite que foi formulado pela BDF. Agradeço na pessoa da sua presidente, a doutora Bettina Gruppenmacher, e do doutor André Oliveira. Saúdo e parabenizo meu querido amigo Gustavo Brigagão, presidente honorário da BDF, com quem tenho uma longa história, trabalhamos juntos no Escritório Lioacanto, a diretora de comunicação, Daniele Brigagão, pelo exemplar trabalho de visibilidade que confere à BDF. Manifesto a minha alegria pela escolha do homenageado nessa edição, nessa 8ª edição do Congresso Internacional, o professor Edivaldo Brito, como já foi dito aqui, uma figura lendária e proeminente do direito tributário brasileiro e de uma geração de ouro dos tributaristas brasileiros, e essa homenagem ela é muito oportuna, sobretudo no momento em que perdemos o grande professor Paulo Barros Carvalho, que foi um dos grandes faróis do direito tributário no Brasil. A mim foi atribuída, então, o tema da pena de perdimento, suas melhoras. Perdão, deixa eu só conectar aqui. Estão vendo? A imagem está na tela da projeção? Sim. Sim, ok. Bom, então o meu tema foi a pena de perdimento, os avanços e melhorias necessários na sua regulamentação. É um tema que abrange um universo, enfim, tortuoso e gigantesco dentro do direito aduaneiro. Nós fomos agraciados agora com a brilhante exposição da professora Ilana Benjó, que trata de um ponto específico de uma determinada infração à legislação tributária, da interposição fraudulenta de terceiros. E na sua análise, quer dizer, que já é um tema que daria um seminário específico, em 15 minutos ela conseguiu traçar um panorama que mostra o quão controvertidas foram as questões relacionadas a essa interposição, a questão da interposição fraudulenta os seus desdobramentos, né? Então, para falar em pena de perdimento, e a interposição fraudulenta, ela é um dos gatilhos que enseja essa pena de perdimento, é importante retroceder e trazer aqui, fazer uma menção à infração, não é, que está lá prevista no regulamento aduaneiro, e ela diz, olha, constitui infração toda ação ou omissão da pessoa física ou jurídica, a norma, a norma da legislação aduaneira, disciplinarmente de decreto, é ato administrativo de caráter normativo.
E tem lá o parágrafo único que fala: salvo disposição expressa em contrário, independe da intenção do agente ou do responsável. Então já introduz, já estabelece, pretende estabelecer nesse artigo 673 do Regulamento Aduaneiro de 2009 uma responsabilidade objetiva do agente, independentemente, evidente, como a própria razão de ser da responsabilidade objetiva, da sua intenção, do seu dolo, da extensão da sua participação naquela infração. O que já se contradiz com a própria razão de ser da interposição fraudulenta, que a fraude ela é inerente, intrínseca à própria figura, ao próprio tipo administrativo, infracional, que enseja a aplicação das penalidades. Então, esse já é um primeiro ponto controvertido no que se refere a essa penalidade em matéria aduaneira. E as penalidades, para facilidade de compreensão, quer dizer, uma vez havendo essa infração do 673, que se pretende traçar como objetiva, ela então ensejaria a aplicação de 5 penalidades, na verdade, 3 grupos de penalidades. A sanção administrativa, restrições à operação, a operações de comércio exterior, enfim, suspensões de CNPJ em determinados casos, a multa, que pode ser aplicada em tais ou quais casos, e o perdimento, que pode ser de moedas, veículos ou perdimento de mercadorias. Se tem aqui também uma crítica que se faz é sobre a acumulação dessas penalidades, e muitas vezes feitas sem critério racional, sem que se faça subsunção ao caso concreto, no sentido de se estabelecer a extensão do dano, a intenção do agente. Então, esse é o primeiro ponto a se tratar aqui, sobre penalidades. E o que é pena de perdimento? Trazendo aqui emprestado uma doutrina, que é do professor Renato Tonelli. Ele fala que a pena de perdimento, bens, mercadorias, valores, ela é uma das hipóteses de sanção de natureza administrativa aplicada em decorrência do cometimento de algum ato ilícito tipificado em lei por determinada pessoa física ou jurídica em razão da ocorrência de danos ao erário. É uma pena absolutamente gravosa, como sua própria denominação indica, e obviamente ela tem aí, por que é tão grave? Que ela pretende cumulativamente efetuar a proteção da ordem tributária arrecadatória, a legalidade, a transparência nas operações, a segurança econômica concorrencial, evitando vantagens concorrenciais ilícitas, também e ao mesmo tempo propiciar uma proteção, já que trata de operações de comércio exterior, proteção de saúde, segurança e meio ambiente, e demais disso também propiciar o cumprimento de vários compromissos internacionais dos quais o Brasil é signatário e que pretende justamente criar uma harmonia nas práticas de comércio exterior entre as nações com quem o Brasil tem relações comerciais. Essa pena ela tem uma natureza híbrida, uma natureza de sanção administrativa, mas também uma sanção de direito penal, com representação fiscal para fins penais. Uma crítica que, repito, que se tem já há muitos anos é a ausência de gradação, de modo que a irregularidade apontada ela ensejaria a perda integral, sem que se apontasse aí o precedente, os antecedentes do agente, a extensão do dano, a sua real intenção, o comparando e equiparando aquele que contumazmente produz fraudes em detrimento do tesouro, em detrimento da arrecadação, em detrimento da sociedade propriamente dita. Muitas vezes o que se tem também é a afetação de terceiros de boa-fé, que de alguma forma se envolvem com aquelas mercadorias e podem acabar sendo responsabilizados, ainda que nem tenham conhecimento da fraude eventualmente perpetrada. O que se tem também é o foco arrecadatório barra função punitiva e a insegurança jurídica, de modo que muitos e muitos anos essa pena vinha sendo aplicada sem que houvesse uma fundamentação adequada e satisfatória sobre os motivos que efetivamente ensejariam aquela gravíssima punição. Na verdade, o artigo 689 do Regulamento Aduaneiro ele elenca 22 hipóteses que ensejam a pena de perdimento, mas na prática são duas que efetivamente fazem originar a aplicação dessa penalidade. Uma delas é a interposição fraudulenta de terceiros.
muito bem tratada aqui pela doutora Ilana. E a outra é aquela do inciso sexto, que fala da mercadoria estrangeira ou nacional na importação ou na exportação, se qualquer documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado e qualquer incorreção ou classificação indevida, então poderia ser colocada nessa previsão do inciso sexto. E a partir daí, quantas e quantas dores de cabeça aos importadores, muitos deles, talvez a maioria, de boa fé, que possam ter se equivocado no preenchimento ou na produção da documentação relacionada e inerente à operação de comércio exterior que estivesse protagonizando. Então, são essas duas hipóteses mais corriqueiras. A pena de perdimento ela ocasiona a expropriação do bem e a gravíssima representação fiscais para fins penais com a imediata publicidade da representação fiscal, ou seja, é absolutamente gravosa essa penalidade. Esse aqui é o arcabouço legal histórico que norteou a aplicação e a disciplina da pena de perdimento. Já começa lá no Decreto-Lei de 3766, que tratava do imposto de importação. Depois, nos anos de chumbo da ditadura, veio o DL 1455, que foi quem estabeleceu aí o procedimento para a sua aplicação e discussão dessa pena de perdimento sobre se seria eficaz ou se seria lícita ou não e como o contribuinte poderia se defender. O que se estabeleceu ali, então, e já é objeto de uma crítica durante muitos e muitos anos, era o julgamento em instância única pelo Ministério da Fazenda, ou no órgão por ele delegado. Os contribuintes, durante muito tempo, diziam que essa instância única, assim, a possibilidade do duplo grau, afrontaria o devido processo legal e a ampla defesa. Essa discussão se estendeu durante décadas. O Supremo Tribunal Federal, em 2014, disse que o duplo grau ele não era um instituto absoluto a resguardar o princípio da ampla defesa, e a instância única, então, naquele particular, ela não seria violadora do princípio do devido processo legal. A questão, então, essa decisão do Supremo nesse RS 794149 veio em 2014. Então, outra crítica que se tem é a ausência de previsão expressa sobre, naquele particular, lá ainda, à luz do Decreto-Lei 1455, nessa instância única, não se poderia, então, trabalhar provas técnicas independentes quando a matéria era fática. Vejam, senhores, que a própria questão da interposição fraudulenta, seja por conta e ordem, seja por encomenda, tantas e quantas peculiaridades fáticas a demandar matéria de prova deveriam ser produzidas, deveriam ser tratadas e eram então frustradas por conta desse procedimento. O Supremo, então, ele proferiu aquela decisão, mas o que se deu concretamente é que havia um clamor do mercado do comércio exterior, de modo que houvesse uma harmonia com as práticas observadas no exterior. Então, havia uma convenção de Quioto, de 1973, revisada em 1999, que impunha aos países signatários justamente a observância ao duplo grau de jurisdição. O Brasil ele aderiu em 2019 a essa convenção de Quioto revisada, através de um decreto de 2015, internacionalizou essa regra, que acabou vindo a se tornar eficaz através da Lei 14.651, que foi quem introduziu a segunda instância no âmbito do direito aduaneiro brasileiro. Então, passou a haver a possibilidade de se estabelecer uma discussão mais aprofundada da pena de perdimento e a possibilidade de se interpor um recurso para uma segunda instância administrativa. Se convencionou denominar, então, CEJU, Centro de Julgamento de Penalidades Aduaneiras. E a primeira instância, então, passou a ser chamada Equipe Nacional. Na verdade, a decisão era proferida por um auditor fiscal da Receita Federal, que integra, sim, a ENAGE, que é uma equipe nacional de julgamento. Então, uma crítica que se tem é que as intimações feitas no âmbito da CEJU, elas fazem
elas podem ser feitas por edital, independentemente de se esgotarem as outras possibilidades de intimação, seja por meio postal, pessoal ou meio eletrônico. Essa seria uma primeira crítica a demandar um avanço, uma modificação, um avanço. A portaria número 1005, desculpem a correria, o tempo corre contra nós, a portaria 1005 de 2023, ela regulamentou, então, a lei que estabeleceu o segundo grau no âmbito da discussão da pena de perdimento, criou, como já foi falado, o SEJU, concebido como uma instância de julgamento de recursos administrativos. Uma crítica que se tem é que a composição do SEJU ela se limita aos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Quer dizer, há aí um descompasso, sobretudo se comparar ao segundo grau da discussão dos processos administrativos tributários no âmbito do CARF, em que se tem a composição paritária por auditores fiscais e também por representantes dos contribuintes, de modo a se perquirir verdadeiramente a devida revisão, o devido processo de controle da legalidade do ato administrativo que resultou naquele processo administrativo tributário. Há um outro avanço que foi feito, que é a obrigatoriedade de divulgar o inventário dos acordos no site da Receita Federal do Brasil, o que dá maior transparência. As sessões de julgamento são não presenciais, o que elimina, isso é um avanço, elimina obstáculos geográficos, reduz custos e garante maior rapidez, mas, ao mesmo tempo, reduz o espaço para o debate oral. Há uma previsão de sustentação oral enviada através de um vídeo de até 10 minutos, mas que, a nosso ver, na verdade, deveria ser uma faculdade do representante do contribuinte que, caso optasse por entender que é uma matéria, que tal ou qual matéria demandaria uma discussão mais aprofundada, com debates mais aprofundados, com a colegialidade mais envolvida naquele julgamento. Então, me parece que um avanço necessário seria justamente a possibilidade de haver um julgamento presencial, independentemente desse julgamento presencial ocasionar o excesso desse prazo de 90 dias para a prolação, no caso da decisão de primeira instância, mas que também é uma previsão para o julgamento em segundo grau, o que é um avanço no que se refere à maior celeridade, mas que essa celeridade, então, ela não possa se voltar contra o julgamento feito com maior primor de qualidade, de colegialidade e de debate. Como eu já falei, então, a portaria ela proporciona a sustentação oral de até 10 minutos. Esses vídeos com a sustentação oral também representam um avanço, de vez que democratizam o acesso à defesa técnica e aproximam o contencioso aduaneiro de práticas mais modernas. O processo civil hoje, as ferramentas eletrônicas estão aí no sentido de tornar mais ágil e democrático o acesso aos julgamentos, quando não feitos na localidade em que estabelecido o jurisdicionado. Algumas reflexões rápidas: a possibilidade de despachar com julgadores de primeira e segunda instância, como é que isso fica? Seria interessante que houvesse acesso às decisões de primeira instância, até como uma medida de compliance para prevenir o contribuinte e evitar a aplicação da pena. Como eu já falei, deveria haver a possibilidade de retirar o processo da pauta de julgamento virtual, para que se pudesse ter um julgamento presencial. A necessidade também, como a decisão de primeiro, na verdade, a defesa apresentada em primeiro grau a ser julgada por um auditor fiscal da ENAGE, ela suspende a exigibilidade, mas uma vez proferida a decisão de primeiro grau, o recurso interposto ele não tem o efeito suspensivo e a pena de perdimento poderia ser levada a cabo, e há uma previsão, então, de indenização caso essa decisão seja revertida. Então, o que se tem aí, isso, na verdade, é uma reflexão necessária a ser feita. Haveria possibilidade de o julgador de segundo grau, de modo até resguardar a sociedade de uma eventual indenização, e às vezes há casos complexos em indústrias, por exemplo, de óleo e gás, quando de se levar adiante uma pena de perdimento, quer dizer, ele poderia, então, conferir efeito suspensivo àquele recurso. A legislação ainda não é clara e me parece que
careceria, então, avanços nesse particular também, assim como a possibilidade de correção da decisão de segunda instância por inexatidões materiais, a exemplo do que existe expressamente em relação à decisão de primeira instância. Haveria ainda algumas outras questões a se colocar sobre a gradação da pena de perdimento, em que se deveria ter, enfim, considerar a boa-fé do contribuinte, a extensão do dano, os seus antecedentes. E uma outra contribuição necessária seria, então, a criação de um fundo de destinação de bens de perdimento com recursos revertidos à educação fiscal, ao combate ao contrabando e às políticas públicas. E o necessário estabelecimento de uma prestação de contas anuais da Receita Federal do Brasil sobre destinos dos bens que podem ser destruídos, alienados por leilão ou incorporados ao patrimônio de algum órgão público. Enfim, então isso reverteria em prol de uma maior transparência a iluminar a aplicação da pena de perdimento e todo o direito aduaneiro no Brasil. E com essas considerações, então, e considerando o tempo que é exíguo, eu já me estendi demais, eu agradeço a atenção de todos e me coloco aqui à disposição para eventuais debates. Muito obrigado. Desculpa aí o excesso do tempo. Imagina, Gilberto, muito obrigada pela sua brilhante exposição. Até peço, assim, invertendo um pouquinho a fala, Gilberto, ele é vice-presidente da SEAT, aqui no Rio de Janeiro, Comissão Especial de Assuntos Tributários, é membro permanente da Escola da Emerge e nos brindou com essas palavras e trouxe também toda a sua experiência aqui com o Lyoa Canto, né, a casa do nosso querido Brigagão, de tantos outros, onde bebemos muito conhecimento, né? Nossa fonte. Bem, eu acho que um dos pontos, né, que foram muito bem sintetizados no tocante à pena de perdimento fala, olha, merece melhorias no tocante à parcialidade do julgamento e também a prestação de contas da Receita Federal, né? Entre outros. Eu acho que essas reflexões, deixo aqui os votos que reflitam em outros fóruns e representem aqui um grande avanço, né, no que tange ao endereçamento de questões em matéria de sanção administrativa. Ainda nesse contexto, e agora já caminhando para o nosso querido Tiago Medaglia. Tiago Medaglia, ele é sócio do Tosini Freire Advogados e vai falar aqui para a gente sobre prescrição intercorrente em multas aduaneiras relativas a regimes aduaneiros especiais. Aqui, acredito que ele vai trazer algo no contexto de a perda da pretensão punitiva, como ela é vista na luz da jurisprudência do STF e em que medida ela se harmoniza ou é repercutida em nossos tribunais administrativos ou judiciais. Tiago, muito obrigada e uma boa apresentação para você. Obrigado, Michele. Eu começo seguindo a liturgia aqui, mas sendo bem breve, fazendo os agradecimentos normais ao convite da ABDF e já estendendo os parabéns aos meus colegas de mesa e para você, Michele, pela presidência dos trabalhos aqui. Estou sendo bem breve nisso porque não me deram um tema, me deram dois, né? Me deram a questão da prescrição intercorrente e me deram a aplicabilidade desse tema em regimes aduaneiros especiais. Então, eu tenho aqui a intenção de falar um pouco disso e depois, sendo bem honesto, trocar algumas ideias, porque na segunda parte eu tenho mais sugestões do que posições e convicções fixas. Mas, entrando no tema aqui, eu vou começar dando só a base legal da discussão e o porquê da discussão, que é a base da Lei 9873, que instituiu a prescrição intercorrente. E durante algum tempo houve uma discussão bastante interessante sobre esse tema. A gente tem uma discussão para diferentes objetivos, como a gente vai discutir aqui. Essa legislação estabelece que o prazo de prescrição intercorrente é 5 anos no judiciário, 3 anos no administrativo, mas mais importante aqui para a nossa discussão era o artigo 5º dessa legislação, que ela estabelecia expressamente que a prescrição intercorrente não se aplicava aos processos, às questões que se debatia infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. Basicamente, quando a gente vai entender esse tema, essa legislação ela possui dois tipos de limitação. Uma limitação espacial, já que ela é somente aplicável
ao âmbito federal, os processos no âmbito federal que envolvam a administração pública federal, e material, que não se aplicava a esses itens, infrações de natureza funcional e processos e procedimentos de natureza tributária, e para o que a gente vai discutir aqui, a temática gira em torno da expressão processos e procedimentos de natureza tributária. A discussão, basicamente, é quando a legislação usa esses termos, ela se refere ao rito do processo tributário ou à natureza jurídica do débito que está sendo discutido. Se é um débito de natureza tributária ou de um débito de natureza também administrativa. Se eu tenho o rito ou a natureza prevalecendo. A gente tinha ter essa discussão em diferentes esferas, e aqui eu trago primeiro um levantamento feito pelo Carlos Daniel, que nos últimos 5 anos o CARF julgou 623 casos em que envolvia prescrição intercorrente e multas aduaneiras. 100% delas foi estabelecido que o rito deveria prevalecer. E muito disso ele era fundamentado com a súmula 11 do CARF, que é o que a gente vai discutir daqui a pouco. Nos TRFs, e eu confesso que eu limitei minha pesquisa aos TRFs da terceira e da segunda região, quase sempre as decisões iam nesse sentido de que o rito deveria prevalecer. E já no STJ a gente tinha algumas decisões no sentido de que a natureza jurídica deveria prevalecer. Entrando no tema 2973, foram 2 recursos especiais que deram origem a esse termo. Em ambos os casos, a gente está falando de uma empresa de transportadora internacional e uma empresa de logística e assessoria aduaneira. E por que eu estou trazendo isso? Porque as penalidades ali analisadas tinham a natureza, em sua maioria, não é a totalidade do valor, mas pelo descumprimento de prazo para prestação de informação e outras peculiaridades que não necessariamente atreladas ao recolhimento de tributos. A empresa, ela, em primeira instância judicial, ela ganhou a discussão, foi reconhecida a prescrição intercorrente, o acórdão foi revertido no TRF da terceira região, a empresa apresentou um recurso especial que foi inadmitido e por essa razão ela teve que depois apresentar um agravo regimental, e depois a Comissão Gestora de Precedentes do STJ recomendou que esses 2 casos sofressem afetação e foi levado e deram origem ao tema 12973. A tese fixada, basicamente, ela estabelece que no debate entre rito e natureza jurídica, o que deve preponderar é a natureza jurídica do débito, e não o rito. Ou seja, o fato de nós estarmos diante de um procedimento administrativo que segue o 70235 não significa, por si só, que a prescrição intercorrente não possa ser reconhecida. Indo, então, na questão que é o grande debate, para mim, a questão controvertida, que é como determinar a natureza jurídica, do que tem natureza tributária, daquilo que tem natureza administrativa. O próprio julgador, o relator, ele diz que é extremamente difícil, nesse caso, essa determinação, que não existe um limite claro onde ir ou onde não ir, e que cada caso tem que ser analisado. Mas ele propõe, na hora de fixar a tese, que a prescrição intercorrente, a aplicação dela deve ser por exclusão, ou seja, tudo aquilo que não tem a natureza tributária é sujeito à prescrição intercorrente, e a natureza tributária seria aquilo que é primordialmente, assim entendido como direta e imediatamente, destinada a duas funções: arrecadação ou fiscalização de tributos. Mas ele deixa claro, bastante claro, que só a existência de um reflexo na fiscalização não é suficiente para que você desnature a natureza administrativa da penalidade. Ou seja, o impacto indireto em fiscalização não é suficiente para que você não deixe de aplicar a prescrição intercorrente. E aí nós vamos para a análise do CARF. Historicamente, o CARF teve uma das primeiras súmulas editadas foi a súmula 11, que determinava que não se aplica a prescrição intercorrente ao procedimento administrativo fiscal.
Como disse, essa era a fundamentação na totalidade dos casos em que a prescrição intercorrente era discutida no processo administrativo. Pós tema 1293, seguindo o artigo 100 do regimento do CARF, os casos que envolviam prescrição intercorrente foram todos sobrestados até o julgamento, até o trânsito julgado da decisão do STJ. E agora, na semana passada, na sessão do dia 18, houve a primeiro reconhecimento da aplicabilidade da prescrição intercorrente para multas que tenham a natureza administrativa. Esse reconhecimento, o voto ainda não formalizado, mas quem estava no julgamento, é um caso que não foi reconhecido a prescrição intercorrente pela existência de um despacho. É uma segunda discussão aquilo que é a interrupção da prescrição intercorrente, mas expressamente o relator ele reconhece que a prescrição intercorrente se aplica, então é um distinguishing da súmula 11 que deve ser aplicado daqui por diante. Como disse, a gente tem uma média de mais de 100 casos por ano no CARF sobre este tema, então em muito breve a gente vai ter julgamento sobre essa questão. Bom, partindo para o segundo tema, e é aqui que a questão se torna um pouco mais difícil. Porque em regimes aduaneiros especiais, a questão que se faz é como eu delimito o que tem natureza jurídica tributária daquilo que tem natureza administrativa. Primeiro ponto, regimes especiais. São aqueles que são listados pelo decreto 70, né, a decreto 37 de 66, e esse decreto, ele atribui competência para o regulamento aduaneiro criar novos regimes especiais. Além disso, existe legislação esparsa sobre o tema. Mas o que é relevante aqui no primeiro momento é que dentro aqui do título 1 do livro 4, que trata de regimes especiais no regulamento aduaneiro, existe um dispositivo específico que estabelece que qualquer tributo que seja devido, que tenha deixado de ser recolhido por conta de regime especial, pode ser cobrado em caso de descumprimento desse regime especial e, além disso, pode acontecer acumulação com outras penalidades específicas. Então, a gente tem uma autorização do regulamento aduaneiro, ela também está no decreto 37, que autoriza essa acumulação de penalidades. O Gilberto ele já trouxe um dos pontos que é como o decreto 37 e o regulamento aduaneiro dividem os tipos de penalidade. E aqui a gente tem três formas de perdimento: veículos, mercadorias e moeda, a multa e a sanção administrativa. Naturalmente, aí, quando você tem uma sanção administrativa, ele já estabelece a natureza desse tipo de penalidade. Mas o que é também importante lembrar é que o perdimento, caso, por qualquer razão, a mercadoria não possa mais ser alcançada, ela pode ser convertida em multa. Então, analisar a própria natureza jurídica da penalidade de perdimento é bastante importante. Quando a gente vai analisar os tipos de multa, além da multa de conversão do perdimento, a gente tem uma divisão no regulamento aduaneiro de multas específicas para importação, de multas específicas para exportação e multas comuns a ambos. E analisando por outro ângulo, que é como a multa é calculada, a gente tem multas que são calculadas com base no valor do imposto de importação. A gente tem multas que são calculadas com base no valor aduaneiro da mercadoria, e em alguns casos a multa tem valor mínimo ou máximo, e a gente tem multas com valores específicos aplicáveis para situações determinadas com tipos penais ali listados expressamente nessa legislação. A aplicabilidade disso e a análise disso deve ser feito caso a caso. E como tal, a gente ainda não tem, na medida em que o tema 1293 é recente, a gente ainda não tem claro alguns pontos, mas já existe uma ideia do que se pode ter pela frente que vai ser reconhecido, tá? Primeiro, a gente já tem acórdãos do CARF que reconhecem
que o perdimento convertido em multa tem natureza administrativa. Eu cito 3 casos aqui. Ou seja, nesses casos, a gente tem alguma fonte jurisprudencial de argumentação de que o perdimento representa uma espécie de sanção administrativa e, como tal, está sujeito à prescrição intercorrente. Aqui, no caso, não o perdimento, não, mas a multa decorrente da aplicação da penalidade de perdimento. Eu lembro que há alguns anos, quando a gente teve a alteração da regra de voto de qualidade no CARF, em que, em caso de empate, a decisão era pró-contribuinte, a legislação instituidora dessa regra, ela estabelecia expressamente e ela falava de débitos de natureza tributária. E naquele momento, o CARF, julgando alguns temas aduaneiros, ele disse que aquelas multas não tinham natureza tributária, mas tinham natureza administrativa. Razão pela qual, para discutir um outro tema, houve reconhecimento da natureza administrativa de algumas penalidades, e eu cito alguns acórdãos aqui, a gente já vai entrar nelas. E, além disso, você tem a própria legislação que, em alguns casos, estabelecem multas por infrações que ela expressamente reconhece como infração administrativa. O artigo 706 do regulamento, ele tem penalidades, por exemplo, a importação de mercadoria sem licença de importação, ou o início do transporte da mercadoria da origem até o Brasil, ainda sem a licença de importação. E é interessante aqui porque você tem uma sanção administrativa nisso, e é uma das hipóteses de perdimento da mercadoria você importar sem licença de importação. Então, você tem situações aqui que elas podem ir claramente tem um reconhecimento já pelo CARF de que a natureza jurídica daquela sanção é administrativa e, como tal, como consequência, a gente teria uma aplicabilidade da prescrição intercorrente para esse tipo de penalidade. A grande questão aqui, e este é um dos pontos talvez mais próprios do direito aduaneiro, na nossa prática aduaneira, é que talvez, dentre todos os ramos do direito tributário, o direito aduaneiro não só seja o mais sui generis em termos de regras, mas, como tal, ele é o tema que atribui maior discricionariedade à autoridade fazendária. E, analisando a prática de dia a dia, a gente verifica que existem penalidades e tipos penais super abertos, e vocês têm regras absolutamente, eu diria, um tanto quanto incompreensíveis e tipos não muito claros que são utilizados para autuar contribuintes que não cumpram determinados requisitos. Eu dou um exemplo claro aqui. A legislação do RECOFF. O RECOFF é um regime que permite a importação e a compra de mercadorias localmente destinadas ao processo produtivo industrial no Brasil com destino à exportação. Ele tem elementos de um drawback em algumas situações, mas ele é muito mais amplo que isso e, como tal, o controle é muito mais rígido. Dentre as regras do RECOFF, a gente tem uma regra que diz que o beneficiário do RECOFF, ele deve fazer o controle de estoque FIFO, first in, first out, primeiro que entra, primeiro que sai, tanto contábil quanto físico. Se, por exemplo, eu tenho um descumprimento disso, a depender da situação, eu posso estar sujeito a uma penalidade administrativa de R$ 1.000, pelo artigo 711 do Regulamento Aduaneiro. Eu posso estar sujeito a uma pena de perdimento da mercadoria, caso a mercadoria importada pelo RECOFF seja destinado para outro fim e eu substituir porque eu não segui o método de controle de estoque. E eu posso também estar sujeito a multas por descumprimento de não recolhimento, exigindo recolhimento da obrigação principal. Ou seja, a minha conclusão é que, embora a gente tenha uma
um tema do STJ que vai ser aplicado ao CARF, que vai ser aplicado ao processo administrativo, que reconheça o direito à prescrição intercorrente para sanções administrativas, ainda existe uma zona cinzenta muito grande do que é a sanção administrativa e do que é a sanção tributária, em especial naquilo que se refere à destinação para fins fiscalizatórios ou outros fins administrativos, tais como o controle aduaneiro. A sorte é que, em sua maioria, os temas em que a prescrição intercorrente ocorre normalmente se refere ao regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro, que não tem um não recolhimento de tributos e como tal, na sua imensa maioria dos casos, claramente existe uma natureza jurídica administrativa. Por outro lado, existem as autuações de maior valor, normalmente estão nessa zona cinzenta. Então, aqui é mais uma reflexão e mais algumas sugestões do que pode acontecer. Eu tenho em mim, particularmente, que uma maneira simples de resolver esse problema seria atribuir a natureza tributária, que não me escutem os acadêmicos aqui da ABDF, mas atribuir a natureza tributária aquelas multas cujo cálculo é com base no tributo, enquanto as multas cujo cálculo é valor aduaneiro ou outros quaisquer referências sejam tidas como administrativas. E, em resumo, é isso, gente. Tentei ser rápido pelo tempo e eu estou à disposição para qualquer discussão. Tiago, muito obrigada pelo endereçamento a todos. Eu agradeço a participação. Foi uma enorme honra. Eu tenho certeza que esse painel, cada um teve assim, com êxito, ao alcance do desafio que é superar os temidos 15 minutos para tratar de temas com tanta envergadura, polêmicas, vertentes. E certamente acho que não só esse, mas ao longo todas essas explanações que nós tivemos, aqui é uma justa homenagem, né, ao nosso professor Edivaldo Brito, que ele nos brinda com singular saber jurídico, técnico, e não poderia ter sido diferente, né? Nós temos um comitê organizador de excelência, com a Dani Brigagão, com o Gustavo André Oliveira, Karinon Mangueloa, Felipe Renault e tantos outros Bechara, nossos queridos amigos. Em nome deles, eu deixo aqui o meu muito obrigada, a honra de ter composto, o meu agradecimento a todos vocês por ter participado desse momento, né, conseguido presidir aqui essa mesa tão brilhante. E não sei se nós temos, porque eu acho que nós já ultrapassamos o nosso prazo aqui. Não sei se alguém quer terminar falando algumas palavras finais e agradecendo mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Um grande Obrigado, bom Michele. dia, Tchau, tchau. muito obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau, até breve.